Bom dia, pessoal! Então, hoje a gente vai ver a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá? Nós vimos na aula passada as razões trigonométricas no triângulo retângulo, que é quando a gente tem medidas de lados e de ângulo, para triângulos retângulos. Porém, quando a gente não está trabalhando com triângulos retângulos, e sim com triângulos quaisquer, tá? Aí a gente usa a lei dos senos e a lei dos cossenos, enfatizando de novo. Quando que eu uso a lei dos senos e a lei dos cossenos? Quando eu estou trabalhando com triângulos quaisquer, tá? Então, vamos direto para a definição aqui, ó. Em um triângulo ABC qualquer, ó, tá? Que não tem características de triângulo retângulo, ou seja, não tem um ângulo reto, as medidas dos lados, ó, A, B e C aqui, ó, são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos, ou seja, este lado A, ele é proporcional ao seno de A, que é o ângulo oposto a este lado. O lado B é proporcional ao seno de B, que é o ângulo oposto ao lado B. E o lado C é proporcional ao ângulo C, que é o ângulo oposto ao lado C. Tá? Então, essa relação que a gente vai utilizar para leis dos senos, mas não as três simultaneamente, tá? E sim duas a duas, conforme os dados dado pelo exercício. Então, agora a gente vai ver aqui, ó, um exemplo que tá mais acima aqui, ó, e o desenvolvimento na próxima página. Então, vamos lá. Para calcular a distância de um ponto situado em uma praia até um farol em uma ilha, uma pessoa utilizou o procedimento descrito a seguir, ó. Praia, farol, tá? Para calcular essa distância. A partir de um ponto P, onde a pessoa estava, né, inicialmente, caminhou até um ponto Q, tá? Distante, ou seja, uma medida de 1 quilômetro de P, de onde também se pode ver a ilha. Medir os ângulos, né? O PQF e QPF, ó. E QPF, esses dois ângulos que está apresentado aqui, o de 110 e o de 50. Obtendo, respectivamente, 110 graus e 50 graus. Qual é a distância aproximada entre o ponto P e o farol F? Então, é essa informação aqui que o exercício quer, essa distância aqui. Tá? Isso é um ponto de interrogação, gente. Agora, isso na página 27 do livro 3, o livro verde, tá? Agora, a gente vai acompanhar aqui o desenvolvimento já aplicando, ó, a lei dos senos, tá? Desse exercício. Então, vamos lá. Determine a distância aproximada entre o ponto P, que é a praia, né? E o F, que é o farol, ó. E já tá aqui em azul a solução, ó. D minúsculo essa distância, que é o que eu quero saber. Como que eu sei que eu vou utilizar a lei dos senos? Bom, eu tenho dois ângulos e um lado. No mínimo, isso para poder utilizar a lei dos senos. Eu tenho que ter dois ângulos, tá? Com um ângulo só, a gente não consegue resolver, tá? Estabelecer aquela igualdade de razões, que eu mostrei para vocês ali na página 27. Mas, neste caso, a gente vai precisar desse terceiro ângulo. Como a soma dos ângulos internos é 180 e aqui eu já tenho 160, então faltou 20 graus. Então, esse ângulo é um ângulo de 20 graus, tá? Então, vamos usar as relações. Bom, se eu quero descobrir esse lado, eu vou fazer o lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Qual é o ângulo oposto? De 110 graus, ó. Então, distância, né? Dividido por seno de 110 graus, igual. Aqui, ó, 1 quilômetro, né? Dividido pelo seno. Qual é o seno? Qual é o ângulo oposto aqui, ó? 20 graus, dividido por seno de 20 graus, tá? Como o seno de 110 graus é mais que um quadrante, que o primeiro quadrante, porque o primeiro quadrante vai de 0 a 90,
Então, o que que a gente faz? A gente reduz este ângulo ao primeiro quadrante, fazendo como? 180 graus menos 110 graus, que vai dar 70 graus, tá? Então, a gente vai usar o seno de 70, que é uma informação dada aqui no exercício, ó. Ele vai dar o seno de 20 e o seno de 70. Então, agora, o seno de 110 graus é o mesmo seno de 70, porém, ele está no segundo quadrante. Mas eu só tinha a informação dele no primeiro, então, nós reduzimos ao primeiro quadrante, tá? Pegamos os 180 graus e diminuímos de 110 graus, que sobrou 70. Então, seno de 70 graus é 0,94 e seno de 20 graus é 0,34. Com isso, a gente fica com uma igualdade de razões. É assim que fica o cálculo da lei dos senos. Agora, a gente multiplica em x, ó, 0,34 vezes d e 0,94 vezes 1. Depois divide. Aqui já mostrou, né, uma forma mais resumida, mas tem um passo aqui que não mostrou, que é a multiplicação em x. Vocês podem fazer mais detalhadamente, tá? E daí, vocês vão ficar com a distância igual a 0,94 divididos por 0,34, que vai dar um valor aproximado a 2,76. Então, portanto, a distância aproximada é de aproximadamente 2,76 quilômetros, tá? Não é uma medida exata, porque aqui já tá arredondado esse valor, tá? Mas é mais ou menos a medida que vai do ponto P ao ponto F, ou seja, da praia ao farol, tá, pessoal? E agora a gente vai para a lei dos cossenos. Então, essa é a lei dos senos. Repetindo, eu uso a lei dos senos quando eu tiver dois ângulos e um lado que eu quero descobrir e um lado dado pelo exercício, tá? Para poder montar o quê? Uma igualdade de razões. É sempre o lado dividido pelo ângulo oposto, o lado dividido pelo ângulo oposto. Não esqueçam que se passar de 90 graus, vocês vão ter que reduzir, tá? Nesse caso aqui foi uma redução do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Então, vamos para a lei dos cossenos, tá? Ó, lei dos cossenos, página 29. Vamos ver aqui qual é as relações estabelecidas. Também é para um triângulo qualquer. Ó, em um triângulo ABC qualquer, aqui tem três relações, mas as três simbolizam a mesma coisa, que vai depender qual é o lado que vocês querem descobrir. Por exemplo, se vocês quiserem descobrir o lado A, tá? Então, como é que vocês vão calcular? O quadrado da medida de um lado qualquer, ó, nesse caso A quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, nesse caso B e o C, menos 2 vezes B vezes C, ou seja, a medida desses lados, vezes o cosseno do ângulo oposto, ó. Se aqui desse lado é igualdade A, então aqui vai ser o cosseno de A. Se aqui é B, aqui vai ser cosseno de B, ó. Se aqui é C, aqui vai ser cosseno de C, tá? E sempre nós vamos utilizar o quê? Todos os lados. Então, nesse caso aqui, a gente precisa do quê? De dois lados e um ângulo para poder descobrir um dos lados. No outro, é dois ângulos e um lado. Nesse, é dois lados e um ângulo, é diferente, tá? Então, agora vamos ver um exemplo. A gente vai ler o exemplo do início da página 29, ó. Dois barcos partem simultaneamente de um mesmo ponto. Um deles viaja a uma velocidade de 20 km por hora e o outro a uma velocidade de 32 km por hora. Após 1 hora e 30 minutos de viagem, qual será a distância entre eles? Que é essa distância marcada aqui. Supondo que mantenham a mesma velocidade inicial e o mesmo curso, e sabendo que as trajetórias formam um ângulo de 60 graus. Eu tenho dois lados e um ângulo, como eu falei para vocês. E esse ângulo tá oposto ao lado que eu quero. Então, tá bem como a gente precisa, né, que a questão esteja. Então, aqui eu marquei, ó, o resto da questão, da solução, aplicando já a lei dos cossenos. Então, agora resolvo o problema utilizando a lei dos cossenos. O livro mostra outras formas de resolução também, mas aqui o objetivo é que vocês apliquem essas leis. Então, aqui, ó, vamos pegar essas informações, então eu quero descobrir essa distância, então eu vou colocar lá ao quadrado.
Então, os lados que sobraram, que é o 48 e 30, nós vamos elevar ao quadrado, menos 2 vezes 48 vezes 30, vezes o cosseno do ângulo oposto ao D. Qual é o ângulo oposto ao D? 60 graus, tá? Aí, aqui a gente vai elevar ao quadrado, vai dar 2.304, aqui vai dar 900. Aqui nós vamos multiplicar, vai dar 2.880 e aqui o cosseno de 60. Tá? Cosseno de 60, lembra que nós temos a tabelinha dos ângulos notáveis, que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior? Então, vocês pegam dali aquela informação. Cosseno de 60, 1/2. É bom que já dá para dividir aqui, ó. Já simplifica, se vocês quiserem, e dividam, tá? Para dar 1.440, fica mais fácil. Então, aqui, ó, a gente vai simplificar, depois vai somar e subtrair, vai obter 1.764. Como a distância é sempre ao quadrado, então no fim vocês vão ter que tirar a raiz. Como distância é uma medida positiva, vocês só vão usar o valor positivo, tá? A raiz de 1.764 é 42, então essa distância é 42 quilômetros, tá? Então são essas duas leis que a gente utiliza repetindo, né? Eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas para ajudar vocês, quando a gente tem um triângulo qualquer e a gente precisa saber uma medida de um lado, por exemplo, e a gente tem ângulo e lados de um triângulo qualquer, tá? Não esquecendo que a lei dos senos eu tenho que ter 2 ângulos e um lado, pelo menos, e os cossenos, 2 lados e um ângulo. Então, é isso, pessoal, e até a próxima aula.